O Filho como o Verbo de Deus. Esse é o tema da nossa lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que será estudada nesse próximo domingo, dia 8 de fevereiro, em nossas igrejas. E se você é amante da Escola Bíblica Dominical e ama estudar a Palavra de Deus, vem comigo, porque nós vamos degustar juntos, você e eu, desta palavra maravilhosa que será ministrada em todas as nossas igrejas nesse próximo domingo. E a nossa lição está dividida em 3 pontos principais, que são eles. Primeiro ponto, o Verbo como Deus eterno. Segundo ponto, o Verbo como Criador. E o terceiro ponto, o Verbo como revelação. Nesta lição, nós estudaremos sobre o conceito de Jesus como o Verbo divino, eterno, Criador, e a revelação máxima do Pai no fenômeno da encarnação. Também buscaremos compreender a pré-existência do Verbo, analisaremos a atuação do Verbo na criação como fonte de vida ou fonte da vida. Vamos para o nosso texto áureo que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. A nossa verdade prática também nos diz: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena, visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 5, e depois vamos dar um salto para o versículo de número 14. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5 diz: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí agora nós vamos dar um salto para o versículo 14 que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora vamos para a nossa introdução, que diz assim: O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, o nosso comentarista, já na introdução, ele está nos indicando mais ou menos qual seria ou qual será o texto que estaremos trabalhando nesta lição. Ou seja, o texto que trabalharemos é exatamente os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. E, nesse sentido, o segundo ponto que o nosso comentarista já nos dá uma indicação é que o foco da nossa lição será no Verbo divino, ou no Logos divino. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e foi visto por muita gente e teve a oportunidade de conhecê-lo e compreender que ali estava, que ele era o Verbo de Deus encarnado, o Verbo de Deus que se fez homem e esteve e habitou entre nós. Seguindo aqui a leitura da nossa introdução, o nosso comentarista diz: Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo. Eu quero que você guarde essa expressãozinha aí, o eterno entrou no tempo, porque eu tenho uma coisa muito interessante para falar sobre esse ponto. E o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Aqui, como eu já falei, o Evangelho, o texto que estaremos trabalhando é os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. E o foco da nossa lição de hoje é exatamente o Verbo. Inclusive, a palavra-chave desse primeiro ponto é Verbo. O centro da nossa análise é o Logos divino,
que se fez carne e habitou entre nós. Porém, contudo, todavia, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Para que nós possamos compreender a ideia do Verbo eterno ou do Logos divino, coexistente com o Pai, nós precisamos compreender e fazer a distinção entre o tempo e espaço aonde Deus é e o tempo e espaço aonde nós, criaturas, existimos, que são, nesse sentido, dois tempos totalmente diferentes. No tempo e espaço aonde Deus é, passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo. Não há uma definição de passado, ou não há um passado, não há um presente e não há um futuro distintos, mas esses três fenômenos, passado, presente e futuro, acontecem simultaneamente ao mesmo tempo. É por isso que nós podemos afirmar de maneira categórica que Deus é autoexistente, sem nunca ter tido um início, sem nunca deixar de ser Deus, e também ele não tem fim, ele é eterno. Aliás, o profeta Isaías, na declaração a respeito do nascimento de Cristo e do nome que Jesus teria, Isaías diz que Jesus é o Pai da eternidade, ou seja, Deus, ele é antes da eternidade. Por quê? Porque ele está dentro de um espaço e tempo que é atemporal. Não há distinção entre passado, presente e enquanto nós, seres criados, estamos dentro de um espaço e tempo físico marcado pelo aquilo que nós chamamos de tempo cronológico. Nós temos bem definido um passado, um presente, que é a única coisa que nós conseguimos viver. A gente não consegue voltar mais ao passado, a gente não consegue avançar para o futuro a Deus pertence. Nós podemos até planejar alguma coisa para o futuro, mas esse futuro nunca esteve, nunca estará no nosso controle. Por quê? Porque nós, seres criados, só conseguimos viver dentro desse espaço-tempo, no aqui e agora, no presente, enquanto Deus não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nesse sentido, é a primeira coisa que nós precisamos compreender, é essa distinção entre espaço e tempo aonde Deus é e o espaço e tempo aonde nós, criaturas, existimos. Nessa questão, tem um outro ponto que eu quero abordar aqui que eu acho muito interessante. Eu já vi muitos pregadores, biblistas, estudiosos, pastores, enfim, dizendo que o tempo de Deus é o tempo Kairos, enquanto que o nosso tempo é o tempo Cronos. E aí eu fui pesquisar para compreender essa questão do Kairos e eu compreendi que não pode ser o tempo de Deus. O termo ou a nomenclatura Kairos, o conceito do Kairos não pode ser aplicado ao tempo de Deus. Por quê? Porque, segundo a cultura grega, o Kairos é um tempo de ação. É um tempo que determina um momento exato ou um momento oportuno de efetivarmos algum tipo de ação, falar ou agir em algum sentido. Porém, eu acredito que a melhor forma de definirmos o tempo de Deus é com a nomenclatura Pancronos. O Pancronos nos dá, assim, uma ideia de um tempo que acontece como um todo, passado, presente e futuro, de forma simultânea. Mas tudo bem, aqui é só um detalhe que a gente não vai se prender, é só para compreendermos que essa divisão entre Kairos e Cronos não é muito adequada para explicar o tempo de Deus. Então, quando nós compreendermos essa distinção entre o tempo e espaço onde Deus é e o tempo e espaço onde nós existimos, nós vamos conseguir compreender a autoexistência de Deus como um todo, a autoexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora vamos para o nosso primeiro ponto, lembrando que esse nosso vídeo também será dividido em 3 partes. Hoje nós discutiremos apenas o primeiro ponto, no segundo vídeo discutiremos o segundo ponto, e aí um terceiro vídeo para discutirmos o terceiro ponto. Mas o nosso primeiro ponto, que é o que nós vamos discutir hoje, traz o seguinte tema, o verbo pré-existente. Aí o nosso comentarista diz o seguinte: o prólogo de João é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o verbo, João 1, parte A. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1. E claramente nos ensinam que o verbo sempre existiu.
Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e também capítulo 3, versículo 16. Antes de tudo o que existe, o verbo já existia, diz o nosso comentarista. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Aqui tem um outro comentário que eu gostaria muito de fazer com vocês, inclusive num comentário recente que eu fiz na nossa leitura diária, eu abordei um pouco desse tema. Eu falei para vocês que nós precisaríamos compreender o contexto ou a intenção do autor, do evangelista, quando ele escreveu esse evangelho. E eu disse para vocês que esse evangelho foi destinado para uma comunidade que vivia baseado na cultura greco-romana. E naquele período, naquele momento, aquela cultura, aquela comunidade, ela vivia fortemente influenciada pela filosofia grega. Então, o nosso comentarista diz que os gregos viam no Logos um princípio impessoal. E aqui tem um ponto importante. É exatamente a ideia, a intenção que João tem de demonstrar a deidade ou a divindade de Cristo e demonstrar quem era Jesus para aquele povo que vivia dentro da cultura greco-romana, é que ele inicia o seu evangelho com as palavras: no princípio era o verbo, ou no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Porque o que João está fazendo? João está mostrando para aquela comunidade que aquilo que eles acreditavam ser um princípio impessoal, na verdade, era o Filho eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse sentido, quando João diz para aquela comunidade que aquele Logos, que os gregos já sabiam que era a origem, o início, o fundamento de todas as coisas que existem, não era impessoal, mas era, na verdade, o Filho eterno de Deus, os gregos, ou aquela comunidade, compreendeu perfeitamente o que João estava dizendo. Eu até também fiz um comentário nesse sentido, de que eu já ouvi muita gente falando que o Logos aqui seria a palavra rema de Deus. E essa nunca foi a intenção de João. Como eu falei, a intenção de João era falar com a comunidade que vivia dentro da cultura greco-romana, influenciada fortemente pela filosofia grega. Então, ele tinha a intenção de demonstrar que o Logos que os gregos acreditavam ser o fundamento, o princípio, a origem de todas as coisas, era, na verdade, como eu já falei e repito, o Filho eterno de Deus e não meramente um início impessoal. Tem um sentido de fala? Tem um sentido de discurso? Tem, mas não era a intenção de João. Nesse caso, conhecendo, no caso, a comunidade para a qual ele estava escrevendo, João tinha uma intenção muito clara de demonstrar para os gregos e para a comunidade greco-romana que o Logos era, repito, o Filho eterno de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O nosso segundo subponto traz o tema o verbo como pessoa distinta. Nesse sentido aqui nós vamos fazer a distinção entre o Pai e o Filho, para que nós não confundamos as pessoas da Trindade. Nesse sentido, o nosso comentarista diz o seguinte: vem comigo aqui para a leitura da nossa lição. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. João 1, versículo 1, parte B. A expressão grega prospontel, nesse caso traduzida como com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, o Filho, e Deus, Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade.
E aí nós temos um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que depois eu quero falar um pouco sobre ele também, que é muito interessante nesse sentido. E 1 João, capítulo 5, versículo 17. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João, capítulo 1, versículo de número 2, e também capítulo 17, versículo 5, que vimos no estudo da nossa lição anterior. Nesse segundo subponto, nós estamos vendo a ideia da distinção entre as pessoas da Trindade. Não apenas a questão de uma distinção funcional, como nós vimos na lição anterior, que no caso a nomenclatura Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo demonstra uma distinção de função, mas aqui nós estamos falando de uma distinção pessoal, uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas que coexistem desde a eternidade. Essa é uma doutrina bíblica que é muito clara, difícil de ser refutada. É verdade, como eu já falei na lição passada, nós temos muitos inimigos do Evangelho que trabalham de todas as formas para destruir ou para demover a sã doutrina, mas elas são muito bem fundamentadas na palavra e muito difícil, no caso, de serem arrancadas dos nossos corações. E aí eu falei para vocês que eu queria fazer um comentário sobre o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 e o versículo de número 4, porque aqui tem uma questão que é bastante interessante. O texto de Deuteronômio 6,4 é muito utilizado por aqueles que querem desconstruir a doutrina da Trindade, porque ali aparecem as seguintes expressões: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou o único Deus. Nesse sentido, o que essas pessoas deixam de analisar, e aí eu acredito que é propositalmente, porque o engano ele é assim, e um dos enganos mais perigosos são aqueles que são utilizados as chamadas falácias, porque pegam a verdade e distorcem essa verdade para enquadrar ou para encaixar naquela mentira que eles querem contar. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós analisamos o texto original, a expressão que aparece ali como único é, no caso, a expressão Echad, que também aparece em vários outros textos das Sagradas Escrituras, trazendo uma ideia que é a ideia do único composto. Quando os textos escritos, no caso, na língua hebraica, quer de fato falar de um único absoluto, a expressão que eles utilizam é a expressão Yashad, e não Echad, porque nesse sentido, Yashad é uma expressão que fala de um único absoluto. Aí, de fato, uma única pessoa, um único indivíduo, um único objeto. Mas Echad, que é o que aparece no texto de Deuteronômio 6,4, nesse sentido, fala de um único ser, porém composto de várias, no caso, pessoas, nesse caso específico, 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. E agora, caminhando já para a conclusão desse nosso primeiro vídeo, onde comentamos o primeiro ponto da nossa lição de número 6, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, vamos falar do terceiro subponto que traz o tema: o verbo é da mesma essência do Pai. E aí o nosso comentarista diz o seguinte: ainda no versículo de abertura, João revela o verbo era Deus. João 1, parte C. Aqui, diz o nosso comentarista, a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo
é como o Pai, eterno e criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. Isto é, Deus em sua totalidade. Nesse sentido, aqui nós temos um comentário que é bastante interessante. O que o nosso comentarista está trazendo para analisarmos? O comentarista está dizendo o seguinte: o evangelista João, ele escreve: no princípio era o verbo estava com Deus. Nós já fizemos análise dessa parte. E aí ele diz, e o verbo era Deus. Nesse ponto aqui, nós temos a ausência do artigo definido. E por essa razão, alguns grupos heréticos, algumas seitas, não vamos citar o nome aqui por questão de ética, também não vem ao caso citá-las, mas trazem uma interpretação, e aí também aplica em suas traduções, a ideia de que João está apresentando Jesus como um Deus inferior ao Pai, inclusive trazendo a expressão, e o verbo era um Deus, e não o verbo era Deus. E aí o nosso comentarista explica que dentro do contexto da cultura grega, da literatura, da linguística grega, a ausência do artigo indefinido, nesse sentido aqui, não significa dizer que o autor está tentando apresentar o verbo como um ser indefinido. Pelo contrário, o autor está revelando a natureza do verbo, a natureza do logos. E essa interpretação, ela faz sentido porque ela está em perfeita harmonia com outros textos bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, e aí eu citei também esse texto um outro dia, mas o apóstolo Paulo, ele diz: de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo na forma de Deus, ou seja, o qual sendo igual a Deus, não olhou para o ser Deus. E aí algumas traduções diz, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou tomando a forma de homem. E estando na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse sentido aqui, por exemplo, eu estou citando um outro texto que vai corroborar com o que João está apresentando. O apóstolo Paulo diz, estando na forma de Deus. Tem um outro texto também, no caso que nós encontramos também no Evangelho de João, por exemplo, que é quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos no momento que Tomé não estava presente. Quando Tomé chega, os discípulos falam que Jesus havia ressuscitado. Tomé diz assim, eu não creio. Eu só creio se eu colocar minhas mãos na ferida dele. Então, quando Jesus aparece uma segunda vez, e aí sim, Tomé estava presente, Jesus diz, Tomé, vem cá, mete tua mão aqui na minha ferida. E Tomé cai de joelho e ele diz o seguinte, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, está mais do que claro que todos os discípulos de Jesus Cristo, a partir de uma revelação do Espírito, como disse Jesus a Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Ou seja, todos eles entenderam, compreenderam e ensinaram que Jesus Cristo era Deus coexistente com o Pai, da mesma essência, sem ser maior nem menor, mas Deus com o Pai coexistente na eternidade, naquele tempo e espaço, como eu já falei, aonde Deus é, onde passado, presente e futuro são exatamente a mesma coisa, sem nenhuma distinção. Estava lá, desde o princípio, antes da fundação, antes da criação de qualquer coisa, antes de qualquer coisa vir à existência, ele já estava com o Pai e ele era Deus da mesma essência do Pai. Então esse é o nosso comentário, essa é a primeira parte do nosso comentário, da nossa lição de número 6, que será apresentada neste domingo das nossas igrejas. E eu peço a você, se você gostou do nosso comentário, comente, compartilhe esse vídeo com seus contatos, nos ajude a levar esta palavra a um maior número de pessoas e também não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu gostei. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e vamos crescer juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus.